Neste vídeo nós vamos considerar o problema do pêndulo simples não linear. Ele é mostrado nesta figura aqui como um corpo preso por uma corda de comprimento, digamos, L. O ponto em torno da qual esse pêndulo gira eu vou chamar de O. O pêndulo faz num dado instante de tempo, faz um ângulo θ com o eixo vertical. A força que atua sobre ele, nós vamos supor que é unicamente a força da gravidade, além da força de reação do fio, né, que permite com que ele se mova nessa trajetória circular. Então aqui eu tenho o vetor força de gravidade. Aqui então eu tenho uma componente ao longo do fio, que é uma componente que não nos interessa porque o nosso corpo não se move nessa direção. Nós vamos supor que ele move-se somente na direção radial com L mantido constante. Bom, certamente este ângulo que aparece aqui é o mesmo que este, né? Então esse aqui é o ângulo θ. A componente da força na direção do movimento é esta aqui. Ou seja, é a projeção de mg nesta direção que é mg seno de θ. Vou escrever em outra cor. mg seno de θ. Bom, qual é a equação do movimento, então, do fio? Vamos usar a segunda lei de Newton, que diz que a massa vezes a aceleração, esse S que está aqui é um comprimento de arco. Bom, massa vezes aceleração é igual a força. E a força, supondo que o S aumenta no sentido anti-horário, né, e θ aumenta também no sentido anti-horário, a força atua na direção negativa. Então eu vou escrever isso aqui, vou levar isso aqui em conta com sinal negativo. Então eu tenho aqui menos mg seno de θ. Bom, S, o comprimento de arco, é simplesmente L vezes θ, de modo que vamos reescrever esta equação em termos somente de θ. Bom, a massa inercial se cancela com a massa gravitacional aqui devido ao princípio de equivalência. Então nós temos L d2 θ dt2, vamos deixar assim, é igual a menos g seno de θ. Ou seja, eu tenho aqui uma equação diferencial para θ em termos de t não linear, porque a função desconhecida, que é θ, aparece nesta equação como argumento de uma função não linear, que é seno de θ. Bom, para resolver esta equação, nós vamos usar redução de ordem. Primeiro, nós vamos definir uma nova variável p igual a dθ dt.
Bom, a derivada segunda, então, de θ com relação a t, que nós temos aqui na equação, né, é escrita como dp dt. Mas nós queremos expressar essa equação toda em termos de p e θ somente. Então nós vamos reescrevê-la assim usando a regra da cadeia. dp dθ dθ dt, ou seja, dp dθ vezes dθ dt, que é p. Então, a nossa equação diferencial pode ser escrita da seguinte forma: dp dθ vezes p é igual a g menos g sobre L seno de θ, que é uma equação, embora não linear, ela é de primeira ordem e é separável. Ou seja, nós podemos reescrever isto aqui como p dp é igual a menos g sobre L seno de θ dθ. Então podemos integrar ambos os lados e assim obter p ao quadrado sobre 2 é igual a menos g sobre L, e integral de seno é menos cosseno mais uma constante arbitrária C1. Bom, nós já podemos determinar essa constante C1 supondo que θ0 é o ângulo máximo de oscilação. Certo? Bom, se é o ângulo máximo de oscilação, isso significa que nesse ponto a velocidade do corpo é zero. Ou seja, dθ dt, quando θ é igual a θ0, é igual a zero. Né? Isso aqui, como dp dθ dt é igual a p, nós definimos aqui, isso significa que p de θ0 é igual a zero. Bom, nesta equação, isto significa que zero é igual a... Bom, o menos eu vou esquecer, menos com menos cancela aqui. Então eu tenho g sobre L cosseno de θ0 mais C1. Ou seja, C1 é menos g sobre L cosseno de θ0. Então nós obtemos uma expressão para o nosso P. O P ao quadrado. P ao quadrado, então, é G sobre L, que é um fator comum, que multiplica cosseno de θ menos cosseno de θ0. Bom, isso aqui era P ao quadrado sobre 2. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui ainda por 2. Né?
não vamos esquecer. Bom, o P é dado então por mais ou menos raiz de 2G sobre L, raiz quadrada de cosseno de θ menos cosseno de θ0. Bom, mas nós devemos lembrar que P é dθ dt. Então nós podemos aqui fazer uma separação de variáveis, né? Ou seja, t, vamos passar dt para cá, então nós temos dt, vamos já colocar o sinal mais e menos aqui, é igual a, isso aqui tudo inverte, então eu vou ter L sobre 2G, tudo debaixo da raiz quadrada, e aqui dθ sobre raiz quadrada de cosseno de θ menos cosseno de θ0. Esta expressão agora pode ser integrada em ambos os lados, né? Bom, a princípio nós podemos escrever simplesmente mais ou menos t é igual a raiz de L sobre 2G integral de dθ cosseno de θ menos cosseno de θ0. Aqui poderíamos colocar já uma constante de integração. Mas nós podemos também, em vez de colocar constante de integração, usar uma integral definida, usando o conhecimento que nós já sabemos. Vamos supor que vamos tomar o instante t igual a zero como o instante onde θ é igual a θ0. Certo? Então, vamos supor o seguinte, que em t igual a zero, θ de zero é igual a θ0. Ou seja, essa minha integral aqui agora vai ser escrita como t. Nós já vamos nos decidir por mais ou menos, de acordo com a nossa conveniência. Então eu tenho aqui a raiz quadrada de L sobre 2G integral de, bom, quando eu vou começar de θ0, é o início do movimento. E aqui até um θ. Quando θ for igual a θ0, claro que t, essa integral vai dar zero e t vai dar zero. Então o movimento se inicia aqui. dθ sobre raiz quadrada de cosseno de θ menos cosseno de θ0. Bom, se o tempo aqui é zero e o tempo transcorre à medida que este ângulo decresce, eu vou tomar, para que o tempo seja positivo, eu vou tomar o ângulo negativo aqui. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que escrever
eu posso trocar a ordem dos limites de integração e trocar o sinal aqui na frente. Então, eu poderia também escrever assim: raiz quadrada de L sobre 2G, integral de θ até θ0 de dθ sobre raiz quadrada de cosseno de θ menos cosseno de θ0. Certo? Essa integral que aparece aqui não tem solução exata. Ela é uma integral chamada elíptica e só pode ser resolvida usando-se tabelas ou fazendo-se cálculo numérico da integral. Nós veremos mais adiante como fazer isso. Então, por enquanto, nós deixamos esta equação do jeito que está. Bom, vamos examinar o período da oscilação. Um fato importante do pêndulo, né, é que ele tem um período. Então vamos examinar qual o período de oscilação. Não existe aqui atrito, então o corpo sempre volta à posição θ0 depois de algum tempo. Então podemos pensar o seguinte: o tempo para que a partícula vá de θ igual a T0 até θ igual a 0 é 1/4 do tempo total. Certo? Por quê? Basta olhar nessa figura aqui. Imagine que um ângulo, que esse aqui seja o ângulo θ0. O que acontece? O corpo desce até essa posição, sobe de novo até a mesma elevação, uma energia conservada, eu estou supondo que não há dissipação de nenhum tipo, e depois volta. Por simetria, esse tempo que está aqui e esse tempo aqui devem ser os mesmos. Portanto, ele leva um determinado tempo para chegar aqui, mais outro para chegar até esta posição, depois o mesmo tempo para voltar e depois o mesmo tempo para subir. Não há por que esses tempos serem diferentes. Eu tenho em mecânica simetria total nesses movimentos. Então, o tempo para o corpo ir desta posição para esta é o período dividido por 4. Então, nós vamos usar esse fato aqui. T dividido por 4. Estou usando aqui o sinal negativo, né? Então, é menos raiz de L. Aliás, aqui eu troquei a ordem de integração, né? Então, vamos usar essa última fórmula que está aqui. Então, é integral de zero até θ0. Dθ. E aqui 1 sobre raiz quadrada de cosseno de θ menos cosseno de θ0. Ou seja, o período é 4. Vamos reescrever isso aqui novamente. Cosseno de θ menos cosseno de θ0.
Este integrando pode ser reescrito de uma maneira mais familiar, usando uma identidade trigonométrica, que é a seguinte. Cosseno de θ é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Então eu vou usar isso aqui. Então, cosseno de θ menos cosseno de θ0 é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1, já vou colocar aqui o sinal mais, 2 vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai me dar 2 vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Eu vou reescrever isso aqui então mais uma vez, colocando o termo envolvendo θ0 em evidência. Então isso aqui fica 2 vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 dividido por seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Bom, eu vou definir aqui essa constante, que é seno ao quadrado de θ sobre 2, vou dar um nome para essa constante de k. Aliás, eu vou chamar isso aqui de 1 sobre k. Então, k é 1 sobre seno ao quadrado de θ0 sobre 2, certo? Então é uma definição. Bom, então vamos voltar ao integrando. Como é que fica o integrando? 1 sobre raiz de cosseno de θ menos cosseno de θ0 é igual a... Bom, essa expressão aqui, então, pode ser escrita como 2 sobre k Bom, esse k, vamos definir o k, na verdade, da seguinte maneira. Vamos tirar o quadrado aqui, de modo que aqui eu vou ter 2 sobre k ao quadrado. Okay? Isso não afeta nada o nosso cálculo, mas é uma mera conveniência. Então aqui eu tenho 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, este termo vai ficar assim. K ao quadrado, aliás, eu estou agora extraindo a raiz quadrada de toda esta expressão, então eu tenho agora K sobre raiz de 2, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos K ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Certo? Então vamos reescrever a nossa expressão para o período. Bom, primeiro vamos escrever a expressão
para o tempo, um tempo qualquer, né? T, então, é igual a raiz quadrada de L sobre 2G. Vamos escrever agora esse termo aqui, constante K dividido por raiz de 2. E agora integral, como nós não estamos escrevendo sinal menos aqui, vamos fazer a integral de θ a θ zero. E aqui eu tenho então raiz de 1 menos K ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Bom, o período então simplesmente agora eu tenho que botar 4 aqui, né? Eu simplesmente estou usando esta expressão aqui agora. Então é 4 raiz de L sobre 2G K sobre raiz de 2. Agora a integral é de 0 até θ 0 de θ e aqui 1 menos K ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Bom, aqui eu posso fazer algumas simplificações e isso aqui me dá então raiz de 2 com raiz de 2 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de L sobre G vezes K, então integral de 0 a θ zero e aqui 1 menos K ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Nós podemos também simplificar essa expressão anterior. Eu vou simplesmente aqui apagar o 2 e aqui escrever 2. Bom, estes resultados aqui nós vamos utilizar no próximo vídeo. Nós vamos fazer uma comparação do período do pêndulo não linear com o período do pêndulo linear, por exemplo. Nós vamos ver que para θ pequeno, ou seja, quando θ é muito pequeno, θ e seno de θ são praticamente os mesmos. Então a nossa equação diferencial, que antes era não linear, agora passa a ser linear, certo? Ou pode ser visto aqui também. E sendo linear, ela pode ser facilmente resolvida e nós vamos mostrar que o período desse movimento é uma constante que depende somente de L e de G.